Call is now recorded. Vamos que vamos, meu povo. Começando aí, resolução, segunda fase da Unesp. Quem está vendo aqui ao vivo comigo são pessoas que fazem grupo do grupo de WhatsApp do Conexão Humanas. Em algum lugar, se você está vendo pelo YouTube, vai ter na descrição como fazer parte desse grupo e assistir essas aulas ao vivo. Lembrando que depois que essa aula ao vivo, essa resolução aqui da segunda fase dissertativa, a última que a Unesp fez, acabar, eu subo esse vídeo para o YouTube, onde ele fica por 5 dias. Nossa, Vareta, eu não vi nesses 5 dias, como que eu faço para ver? Você pode ver apoiando e patrocinando o projeto com uma anuidade muito, muito, muito barata de R$50, onde você vai ter acesso a assistir a qualquer momento que você queira, todas as aulas que já aconteceram, todas as aulas que vão acontecer, e só para quem está lá dentro junto com a gente é que tem acesso aos materiais de aula, então aos slides que eu vou mostrar aqui durante a aula, e de todas as aulas que já aconteceram. Já teve aula sobre desglobalização, uma aula discutindo democracia, uma aula sobre populismo na América Latina, que foi na semana passada. Então, vários temas aí importantes na sua preparação, temas que muitas vezes você não vai ter no seu cursinho. Então, vamos ao que interessa. Começando, então, a nossa resolução da Unesp. Lembrando que a Unesp voltou a ser dissertativa e você vai encontrar no primeiro dia, se ela mantiver o mesmo formato, você vai ter ela fazendo 4 questões de geografia. O primeiro dia com 12 questões de ciências humanas e 12 na matemática e ciências da natureza, totalizando aí um total de 24 questões. Cara, 24 questões dissertativas com A e B, cada questão valendo 2 pontos, 1 ponto para a letra A, 1 ponto para a letra B. Como funcionava essa correção? Você tinha que cada item valia 1, caso ele estivesse certo, ou meio, caso ele estivesse incorreto. Meio certo, ou 0, caso estivesse completamente incorreto. Certinho? Vamos lá, começar o que a nossa resolução. E se você estiver curtindo e quiser ajudar o projeto assistindo aí ao vivo, você ainda sabe tudo o que aconteceu já hoje, cara, dá um print, compartilha nos stories, me marca lá, marca o Coqueiro, isso aí ajuda a divulgar o nosso projeto para que a gente possa levar essas aulas gratuitas a cada vez mais gente. Vou então tomar o meu gole d'água e começar a ler a primeira questão. Vamos lá. A Constituição de 1988, a partir da Constituição de 88, diante da frustração com relação às perspectivas de realização de ampla reforma agrária, uma das mudanças verificáveis nos conflitos em torno do controle territorial tem sido a busca de acionamentos cada vez mais intensas de dispositivos legais que correspondam à garantia de realização dos interesses de grupos sociais atingidos por iniciativas governamentais ou privadas. Na busca da manutenção do acesso e controle sobre territórios e recursos naturais, vários grupos têm procurado identificar na legislação brasileira instrumentos que facilitem a permanência na terra. Em 88 foi criada a ideia dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Povos tradicionais são aqueles povos que vivem segundo a sua cultura, não necessariamente segundo um modo de cultura dominante. Então, eles têm o seu próprio modo de produção, sua própria economia, que não necessariamente está atrelada à nossa economia. E por isso, eles têm o direito de se manter. Entre os povos tradicionais, os mais clássicos de aparecerem em provas são os povos quilombolas e os povos indígenas, mas entram também aqui os povos ribeirinhos, os povos, as comunidades extrativistas e até os caiçaras, certo? Indo lá para a letra A. Cite 2 grupos sociais da Amazônia que lutam pelo direito de permanência na terra. Pessoal, aqui é muito tranquilo. 2 grupos sociais que lutam na Amazônia, que lutam pela permanência na terra. Você pode falar aqui tanto dos povos indígenas, eu acho que é o primeiro que vai vir na cabeça de todo mundo, principalmente depois do caso dos Yanomamis. Então, aconteceu essa questão aí dos povos indígenas. E, em segundo lugar,
você pode lembrar ou dos povos extrativistas, você vai ter as reservas extrativistas da Amazônia, e os povos ribeirinhos. Eu tenho uma aula que eu costumo fazer lá perto da segunda fase, talvez eu faça ela aqui, talvez eu faça numa revisão de segunda fase, alguns alunos que estão aqui participaram das nossas revisões de segunda fase, lá no final do ano passado, comecinho desse ano, a gente trabalha muito essa parte de palavras de comando. Ele pediu só para você citar. Você não precisa ficar elaborando muito a ideia. Você pode falar 2 grupos sociais presentes na Amazônia, que lutam pela permanência dos seus direitos na terra, são os povos indígenas e as comunidades extrativistas. Pronto, respondeu sem enrolação, de uma forma bem entendível aí a resposta. Alguém que está aqui ao vivo participou das revisões lá do final do ano passado, comecinho desse ano? Fiz para Unesp, Fuvest, Unicamp. Alguém que estava aí ao vivo hoje participou? Aí a Bárbara participou. Ah, legal. Vamos lá. Apresente 2 motivos. Ah, tem uma galera aí, ó. Apresente 2 motivos que justificam a permanência destes grupos sociais na Terra. Aqui eu vou pegar uma justificativa social e uma justificativa ambiental. Qual que é a justificativa social? É a manutenção da cultura desses povos. Eles têm o direito da manutenção do seu modo de vida pela Constituição brasileira. Então, a primeira coisa que você pode usar para justificar é justamente isso. Eles praticam agricultura de subsistência, mas eu não colocaria isso como justificativa de um motivo. Eu falaria da necessidade dos povos conservarem as suas tradições e a sua cultura e seu modo de vida, como um fator ali ligado ao fator social. Eu acho que dá para usar, né? Justificam ser povos, ocupam essa terra desde sempre, então ocupam essa terra há muito tempo, então tem o direito de usufruto sobre ela, eu acho que caberia. E na questão ambiental, vale falar que esses povos, como eles não trabalham numa lógica capitalista como a gente, de produção de excedentes, eles acabam sendo áreas de grande preservação ambiental. As próprias reservas indígenas são uma das áreas de maior preservação que você tem. Com isso, você poderia justificar, então, que esses povos, na região amazônica, eles vivendo de acordo com as suas tradições, eles acabam preservando o ecossistema amazônico. Então, seria aí uma segunda forma uma segunda justificativa. O texto pode parecer um pouquinho chato, com palavras mais rebuscadinhas, mas a pergunta em si não era tão difícil. Eu costumo falar que eu acho a prova da Unesp mais tranquila de segunda fase do que dos outros vestibulares como Unicamp e Fuvest. Ô, Giovana, eu acho que quando ele fala da luta aqui no texto, ele fala a busca pela manutenção do acesso dos recursos naturais. Eu acho que ele está tentando falar, inclusive, os que não têm essa garantia. Eu vou até olhar depois em alguma resolução comentada se pode colocar isso, né? Uma justificativa é que esses povos têm já o seu direito demarcado pelas suas terras demarcadas como seu espaço, né? Tem um pouco na discussão no Torto Arado, estou acabando de ler, mas entra um pouco nessa discussão dos povos quilombolas, o direito à terra. Se você não leu o Torto Arado, é um baita de um livro, estou terminando ele agora. Mas eu acho que poderia aparecer, sim. Queria saber quem seriam. O Festus, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, tá? Ele é um pouco diferente, primeira vez que eu tenho contato com ele. A gente tem contato só aqui. São povos que estão lá há muito tempo, eles vivem basicamente da extração, provavelmente eles têm uma agricultura de subsistência, fazem uma pequena extração de castanha e de alguns produtos, vendem em pequena escala, mas eles vivem ali sem causar grandes impactos ambientais. E como eles estão na Terra há muito tempo, e sem essa lógica de grande acumulação, eles acabam entrando como esses grupos extrativistas, comunidades extrativistas.
Tranquila a questão 1? Isso. O que é que os seringueiros poderiam ser, se eles ficassem aí de entorno? Não vai confundir com garimpeiro, tá? Primeiro que o garimpo que você fala hoje lá é principalmente garimpo ilegal. Você não tem mais aquele garimpeiro, sabe aquela imagem do cara com a bateia fazendo isso? Isso aí praticamente não existe. O que você tem é normalmente extrativismo vegetal, viu, Festus? Você tem hoje, quando você fala de garimpo, ele já é uma estrutura muito maior. Quem viu o IBAMA, a Polícia Federal chegando lá, eles tentam destruir a infraestrutura. Então, os caras têm avião, os caras têm barco, têm grandes máquinas, já é uma estrutura muito maior quando você fala no garimpo atualmente, não é mais aquele garimpo rudimentar que você tinha. Bora para a segunda questão. Pessoal, você tem aí um sistema de circulação atmosférica. Vou lembrá-los de algumas coisas quando a gente fala de circulação atmosférica. Aqui, ó, eu tenho as latitudes, então tenho a linha do Equador, 30 graus, 60 graus e 90 graus. Pessoal, fala para mim, como que a gente chama os ventos que saem quentes e úmidos, que saem da região ali de 30 graus em direção à região da zona do Equador? Esses ventos têm um nome específico, alguém lembra deles? Boa, são os ventos alísios, certo? A região de 30 graus é uma região conhecida uma região é, é uma região de alta pressão, certo? Enquanto aqui é uma região de baixa pressão. Então você vai ter o vento se deslocando das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então, subindo ali as correntes de convecção. Então, só para você ter um pouco da noção dessa ideia. Vamos lá. Indique a pressão atmosférica no 0 e no 30. Pô, já acabei de fazer isso sem querer, né? Aqui é uma área de baixa pressão, enquanto no 30 graus é uma área de alta pressão. Ser uma área de alta pressão e de saída de ventos facilita, inclusive, a formação de desertos, né? Se você olhar, a maior parte dos desertos estão nessas regiões aí. Isso, baixa pressão tende a ser mais quente, tá? Porque se você olhar, ó, aqui também é uma região de baixa pressão. E aqui, de novo, uma região de alta pressão. Que aí você vai ter essas células, está vendo, ó, que o vento vem do 90 para o 60, e aí ele tem um corte que aí ele esfria, faz isso e volta. Vira uma célula de circulação atmosférica. A mesma coisa acontece aqui, ó, o vento vem quente e úmido, aí ele esfria, sobe e desce nessa região novamente. Sim, essa parte de geografia física tem muita relação com física. Se forma uma corrente de convecção ali, como seria. Não sei se é o melhor nome, mas quase uma corrente de convecção. Pessoal, a letra A, matamos. Letra B, explique a dinâmica da ZCIT. O que significa ZCIT? Zona de Convergência Intertropical. Zona de convergência é uma área de encontro de ventos, certo? Então, ó, se eu for, galera, eu consigo até honestamente desenhar um mapa do Brasil, mas não com um mouse. Então, vou desenhar um mapa do Brasil aqui, ó, só como se fosse praticamente aí um triângulo, assim, bem simplório. Essa região, os ventos alísios vêm e se encontram na região da zona do Equador, os ventos alísios de norte se encontram na zona do Equador, certo? O que acontece? Essa área de encontro de ventos alísios, certo? É o que a gente chama de zona de convergência intertropical. Pessoal,
na região de zona de convergência intertropical. Então, ela é uma zona de encontro de ventos alísios, de encontro de ventos quentes e úmidos. Se você tem ventos quentes e úmidos se encontrando, o próprio desenho do exercício vai te ajudar a responder. O que você está vendo ali bem na região da zona do Equador no desenho? Nuvem e chuva. Beleza. A consequência vai ser um aumento da nebulosidade e da quantidade de chuvas. Então, vai ter um aumento da nebulosidade e um aumento das chuvas. Certinho? É difícil aqui eu querer fazer digitadinho, eu não consigo escrever para vocês a resposta. Mas fica. A zona de convergência intertropical é uma área de convergência de ventos alísios que ocorre próximo da linha do Equador e, é, e na sua área de contato, e nessa região vai ter como uma consequência o aumento da nebulosidade e dos índices pluviométricos. Isso ajuda a explicar por quê, não colocar isso na minha resposta, mas ajuda a explicar o porquê o clima equatorial é o clima mais chuvoso. Alguém levantou a mão, galera? Eu não vou abrir o microfone hoje, eu já passei bastante nervoso para isso. Mas quem quiser mandar pergunta aí, manda por escrito que está funcionando. E não aconteceu nada estranho aí, né? Porque quando eu estou olhando para vocês, eu tenho pouca visão do que está acontecendo. Mas eu acho que tá o vídeo fechado, o áudio fechado, então tá rolando de uma maneira com menor interação, infelizmente, mas mais segura. Vamos lá. Esse, para mim, é o exercício mais chato da Unesp. Vou te dizer que o vestibular da Unesp foi o primeiro vestibular a aderir a imagens coloridas, então ele ficaria melhor do que ele está aqui, acredito eu. Vou ler com calma e tem bastante coisa para ler nesse exercício, né? Vamos lá. Tá dando para ver aí para vocês? Quem está no celular talvez tenha ficado pequeno. Ó, tô voltando ali na pergunta do Lucas, vou voltar um slide. Por isso que é legal assistir ao vivo. Está vendo isso no YouTube? Clica lá, vem para o nosso grupo, vem assistir isso ao vivo. Qualquer zona de convergência, no Brasil a gente pode falar tanto da intertropical quanto da zona de convergência do Atlântico Sul, a gente tem duas. Zona de convergência vai ser uma área de encontro de ventos, normalmente de ventos quentes e úmidos, certo? Nesse caso, eles são quentes e úmidos. Lembra sempre, os ventos alísios são quentes e úmidos. Então, nesse caso, essa convergência são de ventos quentes e úmidos, que ao se encontrarem, vão acender e vão gerar essa nebulosidade e esse alto índice pluviométrico na região. Certinho, Lucas? Pessoal, tá dando para ver bem aí o tamanho? O, o Festus, a área de deserto é principalmente essa região aqui assim, ó. Essa região aqui que eu estou marcando. A zona de convergência é o que eu vou pintar de roxinho. É essa área aqui, ó. O deserto está na região de alta pressão, certo? A zona de convergência, essa zona de convergência está na área de baixa pressão. Vamos lá. A imagem ilustra uma estrutura que atende às diretrizes do mecanismo de desenvolvimento limpo, criado durante a Conferência de Kyoto em 1997, que vai criar o Protocolo de Kyoto, que foi a primeira tentativa aí da gente conter o aquecimento global. Está bem pequenininho, mas vocês conseguem ver o que está sendo montado ali? O que está sendo esquematizado pela imagem? Só olhando para a imagem? Não, não é. Eu vou ler então aqui parte por parte. Vamos lá. Antes da escavação de um grande buraco,
É, isso, Léo, pegou, é um aterro de um grande buraco. A superfície é perfurada pelo lençol freático para que se possa verificar se o solo não é arenoso demais para estabelecer o limite da escavação. O fundo não pode ficar a menos de 2 metros do lençol. Tratores compactam a terra do fundo. Sobre o solo é colocada uma espécie de manta de polieteno com alta densidade e sobre ela uma camada de pedra britada, onde passam os resíduos líquidos e os gases liberados. A cada 5 metros é feita uma camada de impermeabilização. Para drenar o pergolato, o líquido produzido, a cada 20 metros é instalado calhas de concreto que levam a mistura até a lagoa e a acumulação. A área é toda cercada. Em São Paulo, por exemplo, é obrigatório criar um cinturão verde de pelo menos 50 metros de largura com vegetação nativa. Os gases são captados por redes de tubo e cheios de furos. Esses gases sobem pelo cano e chegam à superfície. O pergolato é tratado e lançado no esgoto, em São Paulo, e é transportado por uma estação de tratamento de esgoto. Quando a estrutura esgota sua capacidade, é preciso fechá-la. Pessoal, identifique a estrutura esquematizada e cite exemplo de 2 gases liberados ali pelo pergolato. Vamos lá. A estrutura, vocês já me disseram, certo? A estrutura é um aterro sanitário. Agora você tem que pensar quais são os gases liberados a partir dali. Qual é o gás que é liberado pelo lixo? Galera, é o metano de decomposição, SCH4, famoso metano. Viram que são questões que a gente falou até agora, questões tranquilas, a gente não encontrou, talvez a da zona de convergência seja um pouquinho mais complexa, mas questões ali ainda num nível de dificuldade bem aceitável. Letra B, indique a principal meta do mecanismo de desenvolvimento limpo e cite outra medida para alcançá-la. Pessoal, a principal meta do Acordo de Quioto era a ideia de você controlar as emissões de gases poluentes. E é isso que tem a ver com a ideia de mecanismo limpo, certo? A ideia de que a principal meta do mecanismo de desenvolvimento limpo é reduzir a área, reduzir a emissão de gases estufa. E o metano é um gás estufa. Cite outra medida além da esquematizada para alcançá-la. Além de você a redução a redução, nossa, que tá difícil hoje, galera. Um dia tudo acontecendo estranho. Além da redução dos usos de combustíveis fósseis, você pode pensar também a ideia aí que ele falou, que é a redução dos resíduos a céu aberto, você pode pensar nisso. Ô, Léo, incineração é uma das piores coisas que podem acontecer, porque quando você incinera, você está liberando CO2, certo? Além da decomposição que vai ter metano. Aqui você está liberando o metano, e se você for muito bom, você consegue captar esse metano e esses outros gases estufa e levar para uma termoelétrica, né? Então, é possível você utilizar metano em uma termoelétrica. O lixo em si, ele vai acabar não sendo feito isso, porque normalmente no lixo, junto com o dióxido, o gás carbônico, ele vai levar muitos outros resíduos para o solo. Por isso que eles não usam a incineração. É muito poluente. Você só vai falar de incineração para lixo hospitalar, que é para evitar a contaminação. Entendeu, Léo? Então, tem mais alguma? Então, além a principal meta é essa, né? Redução. A outra é você dar
destino correto ao lixo, e aí entra o aterro sanitário. Então, tá aí duas medidas do desenvolvimento limpo. A ideia era que no Brasil, hoje, já não houvesse mais a lixão em céu aberto. Ainda existe, mas muitas cidades já adotaram o aterro sanitário. A malha que ele falou capta o churume. Hoje tem tecnologias que você consegue transformar o chorume em água potável, e o que sobra do chorume, a parte sólida, eles conseguem usar para fazer compostagem. E os gases podem ser retirados para termoelétricas, para energia. Então, a principal meta é a redução dos gases, é a redução do aquecimento global, a contenção do aquecimento global, além dos lixões com captação de gás carbônico. Você pode pensar em tudo que você tem para reduzir a emissão tanto de CO2 quanto de CH4. Eu poderia citar desde a captação desse metano para gerar energia até a redução do uso de combustíveis fósseis, certo? E vamos para a última questão do dia de hoje. Identifique e caracterize a regionalização socioeconômica apresentada no mapa. Pessoal, ele fez um desenho meio estranho aqui, mas se você olhar, aqui você tem os países desenvolvidos. Sabe aquela divisão que você tem norte, países desenvolvidos, e aqui, ó, América Latina, África e Sudeste Asiático? O sul com países subdesenvolvidos. Então, tá aí a parte do identifique. Identifique está identificado. A divisão é a divisão entre países, entre o norte e sul, norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, e caracteriza essa regionalização. Então, vamos lá. Os países do norte se caracterizam por serem países desenvolvidos, com altos índices de urbanização, altos índices de industrialização e produção de tecnologia. Você pode citar também a ideia que tem os problemas sociais já identificados, já resolvidos, né, com IDHs bem mais altos. E você colocaria quase que o oposto. Então, países subdesenvolvidos, com ainda processo de industrialização tardia, ou ainda países dependentes, com a economia dependente ainda do setor primário, graves problemas sociais, IDH baixo. Então, você conseguiria dar características dele. A letra A é uma questão fácil, né, galera? Caracterizar o que é um país desenvolvido e subdesenvolvido, identificado no mapa. Alguma dificuldade para essa letra A? Desenvolvidos, alta renda per capita, produção de tecnologia, grande industrialização, alto IDH. Países subdesenvolvidos, baixo IDH, ainda grande dependência do setor primário, graves problemas sociais. Eu acho que é bem de boa. E a 2, a letra B também continua sendo fácil. Descreve em linhas gerais os fluxos produtivos entre os dois grupos. Ele está falando da divisão internacional do trabalho. Os países do sul subdesenvolvido têm a divisão internacional do trabalho, a função principal de produção e exportação de produtos primários, então, produtos minerais ou agrícolas, certo? Produtos minerais ou agropecuários e industrializados de baixa tecnologia. Então, você vai ter ali os produtos industrializados de baixa tecnologia. Sempre que a gente fala de divisão internacional do trabalho, pessoal, é quando os países se especializam na produção e comercialização de um tipo de produto. Então, os países subdesenvolvidos vão se especializar na produção de commodities, esses bens primários, e produtos industrializados, em geral, de menor valor agregado. Já os países desenvolvidos são países que vão se especializar na produção de produtos industriais de alto valor agregado e produção de tecnologia. Então, eles vão se especializar em produzir e vender esses produtos. E você consegue, aqui pela descrição de ver quem está numa cadeia alimentar superior, quem está com vantagens
nesse tipo de relação comercial que acontece. Então, talvez a grande questão para os países do Sul é romper essa questão e se tornar produtores também de tecnologia. E é legal pontuar que alguns países do Sul já conseguiram fazer isso, né? Essa regionalização aqui, hoje, ela tem alguns problemas. Porque, por exemplo, a Coreia do Sul, ela fica aqui no Sul. E os países desenvolvidos, e a Coreia do Sul hoje já tem os bons indicadores sociais, já tem lá uma grande produção de tecnologia. Enquanto alguns países do leste europeu tiveram uma queda na sua qualidade. Então, essa divisão norte e sul também hoje já não cabe muito bem. Isso, Bárbara. Os países do norte recebem, desenvolvidos recebem os produtos dos países do sul, e aí você tem esse ciclo comercial que ele está demonstrando. Alguém escreveu aí da Índia? A Índia ainda tem muitos problemas, tá? Para falar que ela é um país desenvolvido. Apesar de Índia e China serem grandes produtores de tecnologia, em alguns setores, a China já começa a ter indicadores sociais melhores, mas ainda está mais ou menos no nível do Brasil, e a Índia ainda tem a maior parte da população rural e muita população ali abaixo da linha da pobreza, com grande analfabetismo. A Índia tem muitos problemas sociais. Não daria para colocar ela nesse bolo. Certinho? Pessoal, para quem depois pegar, aqui vai ter o gabaritinho, certo? Para quem for lá, para quem é assinante, vai os slides com o gabarito. Vou parar a nossa apresentação, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Obrigado. Vocês sabem, só quem está aqui sabe o que aconteceu. Valeu demais aí a força de vocês. Se não fosse vocês falando no grupo, eu não teria aberto de novo aí essa live. E essa aula vai ficar aí por um tempo no YouTube e depois ela volta lá para a nossa plataforma. Obrigado, desculpa alguma coisa. Beijo no coração e bom feriado para vocês.